Olá, pessoal! Hoje, no século XXI, o que existe hoje no mundo é a igreja. E a igreja, ela foi amada pelo Senhor Jesus, ao ponto dele se entregar por ela na cruz. Então, isso mostra que o Senhor Jesus zela por sua igreja. Ele é que cuida e alimenta a igreja, para que ela sempre fique fortalecida, sempre fique pura, limpa, sem mácula alguma. Ele age dessa forma com a igreja, porque enquanto a igreja estiver sobre a face da terra, ele quer ver a igreja assim, desse jeito. A igreja tem que estar ajustada à vontade do Senhor Jesus, que é o seu legítimo Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Isso significa que a igreja hoje tem que viver para o inteiro agrado dele, literalmente, através de suas práticas. É assim que tem que ser. Mas as práticas que a igreja tem que fazer para poder agradar ao Senhor Jesus tem que ser práticas que ele aprova e concorda. Mas será que é isso que está acontecendo hoje? Será que podemos ver que a igreja está praticando coisas que estejam a seu favor, aos olhos do Senhor Jesus? De forma que ele dê a sua palavra de aprovação para a igreja? Será que isso está acontecendo mesmo? Ou será que, infelizmente, a igreja se deixou levar por coisas que o Senhor Jesus não aprova? Se a igreja hoje, no século XXI, estiver fazendo alguma coisa errada, deliberadamente, essa igreja não está vivendo para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Essa é a realidade. Então, nós temos que ver a realidade em que estamos. Isso tem que ser visto por você e por mim, para que possamos saber onde é que erramos, deliberadamente, para podermos retornar à sensatez, se purificar desses erros e começarmos a viver nesse mundo de forma irrepreensível, como sinceros filhos de Deus, como uma igreja pura e sem mácula alguma, causada pelos erros que infelizmente dá para se notar e perceber que a igreja hoje está praticando. Então, o Senhor Jesus, mais do que você e mais do que eu, quer que isso aconteça. Mas quem tem que tomar atitude para que isso aconteça de fato de verdade é a própria igreja hoje, de forma unânime. Tem que ser assim. Não pode ser uma coisa feita de forma parcial, mas tem que ser uma coisa feita de forma total, de forma unânime, conforme a opinião de todos. Porque toda a igreja hoje, na face da terra, tem que agir assim em cada um dos países ou cidades em que ela está. Tem que ser assim. E para que isso aconteça, a igreja tem que se purificar de muitos erros que claramente o Senhor Jesus está vendo, porque tudo isso está patente aos olhos dele, e é a ele que tanto você como eu vamos prestar contas. Então nós devemos entender isso hoje. Ainda há tempo de nos purificarmos desses erros. O Senhor Jesus está dando a chance de nos purificarmos desses erros. Tem que ser assim, para que possamos nos tornar uma igreja séria, prudente, incontaminada do mundo, uma igreja separada do mundo. Para a igreja ser uma igreja separada do mundo, a igreja tem que ser santa, separada das coisas que contaminam a igreja hoje. É hora da igreja tomar essa decisão séria, porque o Senhor Jesus espera que isso aconteça. Ele já deixou escrito muitas coisas que nos levam a entender que ele quer a igreja assim, em qualquer época, até o fim dos tempos.
Mas se hoje estivermos fazendo algo errado, dá tempo de se purificar. Então eu espero que a igreja hoje tome essa atitude. Porque quando lemos as Escrituras, ficamos sabendo da epístola aos Hebreus, onde está escrito algo a respeito do Senhor Jesus, que eu vou ler aqui. Então o texto está escrito assim, ó. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. O Senhor Jesus nunca vai mudar em tempo algum. E a sua relação com a igreja também não vai mudar. Mas, infelizmente, quem está mudando é a igreja. Por quê? Infelizmente está praticando coisas erradas. Muitas coisas erradas. E isso afeta a igreja de modo geral. Afeta porque ela se deixou levar e envolver por vários fermentos que estão apodrecendo a igreja, destruindo, enganando. Essa é a realidade. Mas, como eu já falei, o Senhor Jesus quer que a igreja se purifique disso. E é necessário entender isso. Porque se você ler as epístolas dos apóstolos que foram escritas para a igreja, principalmente as epístolas de Paulo, você vai ver claramente se falando a respeito disso. Para a igreja se santificar, se separar. Para a igreja não se deixar envolver por fermentos. Porque um pouco de fermento leveda a massa toda. E a massa representa a igreja. Então, a igreja não pode se deixar levar ou se envolver por fermentos. Não importa qual seja a quantidade. A mínima possível já estraga. E é isso que está acontecendo hoje. Então, se o nosso Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, isso significa que ele não mudou em tempo algum. Ele continua o mesmo. O mesmo, sim. E é isso que nós devemos entender. Porque quando a igreja começa a se desviar desse Jesus que continua o mesmo, aí é que ela começa a se perverter. Mas não por si mesma, porque existem alguns ali infiltrados no meio da igreja que começam a pregar, ensinar ou falar alguma coisa errada. Porque, infelizmente, muitos homens desviados da verdade se infiltraram na igreja. Muitos deles são pastores, bispos e apóstolos. Essa é a realidade. E é isso que está, de certa forma, fazendo com que a igreja comece a tropeçar, a cair, a praticar coisas erradas. Porque aprende coisas erradas e pratica. Essa é a realidade. Então, nós devemos entender essa questão hoje. E para isso, eu vou ler aqui um texto, uma mensagem, uma pequena mensagem que eu escrevi a respeito disso, que está baseada nesse texto que eu li aqui. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Então, essa mensagem diz assim, ó. Em Jesus Cristo, o nosso único Senhor, em tempo algum, nunca existe variação ou sombra de mudança. E isso literalmente significa que tudo o que ele um dia começou a fazer e a ensinar, ao longo dos séculos até o fim dos tempos, nunca pode mudar, ser relativizado ou ultrapassado, de forma que hoje, no século XXI, alguém possa deliberadamente ensinar outra doutrina e já não concordar com essas palavras do Senhor Jesus. Mas, infelizmente, isso é o que mais tem acontecido hoje, por aí nas denominações, por causa de pastores, bispos e apóstolos, que sem dúvida já se desviaram da verdade e por causa disso já estão pervertendo a fé e a vida de muitos,
fazendo com que assim possa existir um outro Jesus e até mesmo espírito e evangelho diferente, que muitos hoje cegamente estão tolerando de boa mente. E é por causa disso que a igreja está sendo enganada e destruída. Então, pessoal, essa é a realidade que podemos ver hoje. Isso está acontecendo claramente. Dá para se ver, dá para se observar com os nossos próprios olhos isso aí. É assim que está acontecendo. E o Senhor Jesus está vendo isso, talvez até mais do que nós mesmos, porque muitos hoje veem isso e fazem vistas grossas. Essa é a realidade. Ou seja, eles estão vendo isso e não estão percebendo o erro em que estão praticando. Acham comum, acham normal, toleram de boa mente, como está escrito aqui. Então nós devemos entender que não podemos, em tempo algum, ultrapassar o que está escrito, principalmente a respeito do ensinamento do Senhor Jesus, que foi deixado escrito para que hoje possamos observar esses ensinamentos e praticá-los, tendo, é claro, o Senhor Jesus como nosso único e perfeito exemplo, porque Ele deixou exemplos para seguirmos os passos dele hoje no século XXI, para que assim, ao seguirmos os passos dele, possamos ser uma igreja pura, sem mácula, irrepreensível, coisa que hoje, infelizmente, não está acontecendo. Por quê? Porque a igreja está repreensível, porque não está procedendo corretamente segundo a verdade do Evangelho, e nem segundo a verdade segundo o Senhor Jesus. Esse é o erro. Mas eu espero que a igreja agora possa entender essa questão. E entendendo isso, possa tomar a atitude de se purificar desses erros. É hora de fazer isso. É hora da igreja se conscientizar que deve fazer isso hoje sim, para que assim tudo possa mudar. Então, é necessário dizer essa questão, porque nós não podemos ultrapassar o que está escrito em tempo algum. Nós não podemos discordar das santas palavras do Senhor Jesus. Nós não podemos ensinar outra doutrina. Nós não podemos fazer nada diferente, porque quem faz isso deliberadamente está errando. Essa é a realidade hoje. E isso está se agravando cada vez mais. À medida em que outras denominações vão surgindo dia após dia, isso vai aumentando, esse erro vai aumentando. Então, é necessário começarmos a retornar à sensatez e nos purificarmos desses erros, desses laços, dessas coisas inconvenientes que não produzem nenhum bom resultado para o corpo de Cristo em toda a face da terra. A igreja está sendo afetada por esses erros, gravemente, sendo ferida, sendo morta, sendo destruída. A cegueira de entendimento é uma dessas coisas que, infelizmente, está levando muitas pessoas a serem guiadas por cegos, de forma que todos assim cairão no barranco, que significa ruína e perdição. Será que esse é o fim da igreja? Com certeza não, porque a igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra, a qual Ele amou e a si mesmo se entregou por ela, é uma igreja que tem que ser cuidada por Ele. É uma igreja que tem que ser levada a ser cuidada pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o pastor e bispo de nossas almas. Ele é o Senhor da igreja. Ele sabe o que deve fazer para nos curar, nos purificar desses erros, sarar essas coisas mais erradas em que estamos praticando hoje. Então, nós devemos entender isso hoje. É hora de nos voltarmos para o Senhor Jesus, o Senhor da igreja. Ele edificou a sua igreja sobre a pedra, que é Ele mesmo. E é nele mesmo que a igreja tem que permanecer, alicerçada e firme, crescendo como um edifício forte, inabalável. É assim que tem que ser a igreja. Uma igreja que seja uma igreja que viva, sim, para o inteiro agradar ao Senhor Jesus. Então nós devemos entender isso hoje,
porque o que está acontecendo hoje é muito grave e essas coisas graves não podem continuar. Tem que ser cortadas pela raiz definitivamente. Todo esse mal que está levando a igreja a esse ponto tem que ser cortado definitivamente. Então é hora de nós começarmos a cortar isso. É assim que tem que ser. O Senhor Jesus espera que a sua igreja faça isso. Tome essa atitude de fazer isso. Ele espera que isso aconteça. Então, é isso que eu queria falar aqui a respeito disso, para que tanto você como eu, que somos a igreja do Senhor Jesus, que Ele comprou com o seu próprio sangue, possamos agora tomar uma atitude séria e prudente de podermos viver para entregar ao Senhor Jesus, praticando as coisas certas segundo as Escrituras. Tem que ser assim. Só dessa forma iremos conseguir ser uma igreja aprovada pelo Senhor Jesus sempre. Então eu espero que todos possam entender essa mensagem e que essa mensagem possa edificar o corpo de Cristo hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.